Olá, tudo bem? Meu nome é Miguel, eu sou um dos criadores e administradores da página do Olinho Adventista e planejo colocar um vídeo por semana a respeito de coisas difíceis da Bíblia e também das crenças distintivas da Igreja Adventista. Aquelas crenças que as pessoas olham e dizem, nossa, não tem para onde correr, heresia acabou. E interessante notar é que muitas pessoas acusam-nos, mas de acordo com o que eles têm na cabeça, de acordo com ideias preconcebidas, não de acordo com a análise a fundo da Bíblia. Para começar, iremos falar sobre o rebatismo. A Igreja Adventista é a única que rebatiza, e alguém pode falar, isso mesmo, porque é a mais herética. Não, não é a mais herética. O texto utilizado contra o rebatismo se encontra em Efésios, capítulo 4, versículos 4 a 6. Lá diz sobre um só Senhor, uma só fé, um só batismo, uma só esperança, um só corpo, um só Deus e Pai, e por aí vai. Nós iremos analisar cada parte, não por completo ou de maneira cronológica, por aí vai, de maneira sistemática, mas algumas palavras interessantes. Lá diz que existe um só Senhor. O próprio Jesus disse, não podeis servir a dois senhores, porque há de amar a um e aborrecer o outro. Ou seja, não podemos servir a dois senhores, ou seja, existe mais de um Senhor. Mais do que esse versículo de Efésios quer dizer em comparação com o de Mateus 6,24, onde Cristo reprova os dois senhores, servir a dois senhores. Simples, existe um só Senhor para nos salvar, que é o Cristo Jesus. Diz também que existe uma só fé. Não existe apenas uma fé. Tem a fé cristã, hinduísta, muçulmana e tem a fé mais fé de todos, que é a fé mais fé e além disso é uma fé cega, que é a fé dos ateus. Que é acreditar que... não vou nem explicar porque é um absurdo. Então, existe mais de uma fé. No tempo que o apóstolo Paulo escreveu, tinha fé em outras divindades, tinha fé, no caso da Grécia, em Zeus, Afrodite e por aí vai. Os romanos no deus Mitra e os egípcios nos deuses dele. Então, como é que existe uma só fé? Simples, uma só fé no sentido de uma fé o suficiente para nos salvar, que é a fé baseada em Cristo Jesus. Continuando, lá também fala que existe um só Pai, mas Cristo disse, Satanás é o vosso pai, porque quereis satisfazer o desejo do coração, referindo-se aos fariseus hipócritas. Ou seja, existe mais de um Pai, mas existe um único Pai Criador. No caso, o Pai Celeste. Fala também de um só Deus. A Bíblia fala que o Deus deste século tem cegado o entendimento das pessoas. E continuando, lá tem mais passagens que fala também sobre uma única esperança, porém muitas pessoas têm outras esperanças e por aí vai. Então, um só batismo deve ser visto neste contexto, de uma única coisa em qualidade, não em quantidade. Por exemplo, também fala a respeito dos espíritos. Há um só espírito, mas os espíritos imundos é o que? É de plástico? É de ferro? É de quê? É espírito. Então, existe mais de um espírito, mas um único espírito capaz de conduzir o ser humano à verdade, à Bíblia, a Jesus e à salvação. Então, ali não fala de quantidade, fala de qualidade, porque como vimos, podemos ver, existe muitas outras coisas de acordo com aquela que Efésios diz que só existe uma. E o rebatismo? E o batismo? O que isso quer dizer? Bem, no livro de Coríntios fala do batismo para os mortos. Para começar, não é para batizar os mortos, é para batizar os vivos. Nos dias de hoje tem o batismo por aspersão, fusão. Mas segundo a Bíblia só tem um só batismo, um único batismo. E esse único batismo que a Bíblia fala é por imersão. Porque Paulo, lá em Romanos, capítulo de número 6, versículo 3 a 5, diz que os que foram batizados em Cristo Jesus foram batizados na sua morte. E quando a pessoa morre, enterra seu corpo por completo, logo o único batismo, a maneira correta de batizar é por meio de imersão. E alguém pode falar, mas na Bíblia tem algum caso assim? Claro que tem. Atos capítulo 19, versículos de número 3 a 5, Paulo encontra um pessoal que nunca tinha ouvido falar do Espírito Santo e os rebatizou. Então, se você não crê no Espírito Santo, talvez você é um dissidente. Se Paulo estivesse vivo agora, ele iria querer te batizar. Porque é um absurdo ver tanta evidência sobre o Espírito Santo e nunca
não se convencer da divindade dele. Voltando, eles nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo e Paulo os rebatizou. Alguém pode questionar, porque o batismo correto não é o nome da Trindade, é de Jesus. E aí, no caso lá, eles foram batizados no batismo de João, mas João batizou Jesus. Ou seja, Jesus foi batizado no batismo de João, os seus discípulos, muitos dos seus apóstolos também. Se o batismo de João não vale, o de Cristo não valeu, o de muitas pessoas não valeu. Logo, isso não é argumento válido, porque Cristo batizou no batismo de João também. Então, o interessante notar é que Jesus foi batizado no batismo de João, seus discípulos, os apóstolos e muitas outras pessoas. Ou seja, o batismo de Cristo foi válido sim. O batismo daqueles homens foram válido, mas Paulo mesmo assim os rebatizou. Você consegue ver isso, a verdade, a respeito do rebatismo? Efésios não fala sobre uma única maneira de batizar e acabou, e sim uma única forma de batismo. Atos 19 fala sobre rebatismo. E para quem é um rebatismo então? Nós adventistas batizamos pessoas que vêm de outra igreja, se ela quiser. Se ela for uma pessoa sincera, nunca abandonou as coisas que ela aprendera na igreja anterior, ela não precisa se batizar. Ela faz apenas uma declaração de fé e tudo legal. Mas adventistas que saíram, abandonaram a fé e foram para o mundo, tem que ser rebatizado. Porque o batismo é para remissão de pecado. Se a pessoa se sujou, a saída agora é se limpar de novo. E alguém pode falar, bem, todo mundo peca, ninguém para de pecar. Realmente, mas tem uma diferença. Aquelas pessoas que pecam, mas continuam lutando cada dia, que não abandonam a fé, para ela existe a Santa Ceia, que é uma renovação do batismo. Então, meu amigo, rebatismo está na Bíblia, lá em Atos 19. O capítulo de Efésios não pode ser usado contra o rebatismo. E também você não pode falar que a igreja adventista é feita por isso. Pode procurar outro motivo, mas este outro motivo vai cair por terra no outro vídeo também. Então, até logo, deixa aqui um like no canal, please, e também aí se inscreve para poder fazer com que o canal cresça, assim como a página, e ajudar outras pessoas. E até o próximo vídeo.